E aí, galera do canal, Tony aqui, bem-vindos a mais um Hack News, esse quadro aqui do canal onde a gente traz notícias diárias que vão impactar os mercados. E hoje eu resolvi trazer um compilado de assuntos interessantes que aconteceram no mercado durante essa semana, que vão ter influência principalmente no preço do Bitcoin. Inclusive, no final desse vídeo eu vou trazer uma análise de qual a minha visão de mercado pro Bitcoin, como é que a gente vai fazer as negociações dele. Fica até o final desse vídeo. Então vamos lá, né, velho? O primeiro ponto é que os problemas lá na Ásia estão superando o alívio eleitoral que aconteceu lá na França, que era o principal evento externo que a gente tinha, no caso, que era a eleição francesa. E a eleição francesa, vocês devem saber, o Macron ganhou a sua reeleição. E isso foi meio que um suspiro, um alívio para os investidores que estavam preocupados com a vitória repentina da Marine Le Pen, que era a candidata de extrema-direita que estava concorrendo a essa eleição com o Macron. E com esse segundo mandato do Macron, já que foi um suspiro para os investidores, a gente deveria ter visto uma alta nas ações lá na França. Porém, a gente sabe que a União Europeia, assim como os Estados Unidos, está enfrentando uma inflação devastadora, tá ligado? Os mercados de título estão em queda, o Banco Central Europeu não sabe se vai tomar medidas para reduzir ou aumentar a taxa de juros, nem reduzir o balanço patrimonial deles lá, que está cotado em 10 trilhões de dólares. E assim, o Bitcoin nem se moveu com essa vitória do Macron, tá ligado? Não teve nenhuma influência no mercado cripto, a eleição francesa, e eu acredito que faça sentido que não esteja mesmo, até porque só faria sentido ter alguma influência aqui no preço do Bitcoin e dos outros criptoativos se os candidatos à presidência fossem adeptos a criptomoedas ou chegasse querendo dizer que ia cancelar tudo sobre criptomoedas no país. Mas não foi bem assim que aconteceu, então obviamente a gente não teria uma influência tão grande dessa eleição para o preço do Bitcoin. Eu acho que a eleição mesmo que traz influência para o preço do Bitcoin são eleições americanas, principalmente essa questão de taxa de juros. Ah, porque o Banco Europeu vai reduzir, vai aumentar a taxa de juros. Eu acredito que isso não vai influenciar tanto no preço do Bitcoin, mas sim se fosse uma redução ou aumento de taxa de juros lá no Banco Central dos Estados Unidos, no Federal Reserve, a gente poderia ter uma influência maior. Até porque a moeda que é utilizada no mundo todo é o dólar. Então, uma alta na taxa de juros do dólar, uma diminuição na taxa de juros do dólar vai influenciar em todos os ativos ao redor do mundo, tá ligado? Porém, aqui entra a questão da Ásia. A gente sabe que a China está passando por várias complicações novamente com a doença, a gente está tendo outro surto lá e a gente consegue ver isso pelos índices. Primeiro pelo índice Hang Seng lá de Hong Kong, que caiu 3,5%, e depois o Xangai Composite caiu 4,2%. Inclusive, uma das preocupações do Zheng Zeng, que é o co-chefe de renda fixa lá da Ásia Pacífico, de uma empresa global de gestão de ativos, que é a Alliance Bernstein, ele falou o seguinte, que a preocupação é que o atual apoio político que o governo já implementou pode não ser eficaz por causa das políticas que estão sendo adotadas contra a doença lá na China, à medida que as atividades são contidas. E todas essas incertezas que estão acontecendo no mundo estão trazendo uma influência para o mercado de risco no geral, não só criptomoedas, mas ações também. Tanto que a gente vê a queda nas ações globais que perderam 3,3 trilhões de dólares só na semana. E isso se justifica pelo fato dos investidores eles estão preocupados, tá ligado? Com todas essas incertezas que estão acontecendo no mundo. Porque a gente tá tendo um surto da doença de novo lá na China, a gente tá tendo inflação global na Europa, Estados Unidos, Brasil, a gente também tá tendo a guerra lá na Rússia e da Ucrânia que está interferindo diretamente nos ativos de risco. Então isso está fazendo os investidores eles repensarem se vale a pena ou não eles estarem comprados em ativos de risco no momento de incerteza, tá ligado? Isso aqui é uma coisa totalmente tranquila. Só que para quem conhece o mercado, sabe que esses momentos de incerteza e de queda no mercado são dos melhores momentos para poder acumular bons ativos. E aqui a gente tem o gráfico da Bloomberg que mostra essa queda que o mercado de ações teve. Aqui foi a queda no market cap saindo de 120 trilhões para 107,60 trilhões de dólares. Outro ponto também a ser observado foi esse aumento que a gente teve no DXY, que é o índice do dólar americano. É basicamente uma cesta de moedas que compõe a força do dólar. O DXY de fato aumentou muito. E aqui a gente tem uma comparação nesse gráfico do DXY junto com o Bitcoin de 2020 até 2022. Primeiro, essa linha aqui, o gráfico de linhas, é a região do DXY e esse gráfico de velas aqui atrás é o gráfico do Bitcoin. E a gente vê que a relação dos dois é praticamente inversa, até porque o Bitcoin aqui ele está com a paridade
do dólar americano. Então, com a diminuição no índice do dólar, a gente vê uma valorização no preço do Bitcoin. E nesse momento que a gente está passando, aconteceu uma coisa muito importante a se observar, que a gente está vendo uma correlação positiva do índice do dólar com o preço do Bitcoin. Mas nesse momento, aqui em 2022, que a gente teve um aumento muito grande no dólar índice, a gente está vendo que o Bitcoin está acumulando nesse período. Mas vai por mim, se o dólar tivesse em queda, se ele não tivesse valorizando nesse momento, o Bitcoin certamente estaria subindo muito. E aqui tem os comentários da galera, né, falando que o DXY parece que anunciou uma queima de tokens, né? Porque para quem é no mercado de criptomoedas sabe que quando um projeto anuncia uma queima de tokens, a gente vê uma valorização muito grande dos ativos. Mas enfim, né, galera, abrindo o TradingView agora para fazer uma análise de qual é a minha visão para o Bitcoin. Então vamos lá, qual é a minha visão aqui para o Bitcoin para os próximos dias? Primeiro, eu queria dizer que tem muita gente na internet falando que a gente está passando por um bear market no Bitcoin, um bear market no mercado cripto. Mano, isso aqui para vocês é um bear market? Para mim, o Bitcoin está totalmente em tendência de alta. E isso se justifica especificamente pela formação das bases de preço do Bitcoin. A primeira base de preço que eu vou considerar nessa análise é essa base de preço aqui dos 29 mil dólares, 29, 30 mil dólares. Primeiro a gente formou essa base de preço aqui, depois a gente formou essa base de preço aqui. Já esse ano, depois do conflito lá entre Rússia e Ucrânia, que o mercado caiu bastante, a gente formou essa segunda base de preço na região dos 34 mil dólares, tá ligado? E o que é que a gente tira desse ponto? Primeiro a gente vai ver os períodos de acumulação. Aqui, ó, acumulação. E agora a gente está passando por outro momento de acumulação nessa região aqui, já em 2022. O que a gente tira com isso? Porque ele fez esse movimento aqui de acumulação, ele vai e valorizou, ele vai fazer aqui o movimento de acumulação e valorizar? Pode ser que sim, mas não é só por isso. Primeiro a gente precisa analisar a estrutura do preço para ter uma noção do que pode acontecer. E analisando a estrutura do preço no gráfico semanal, eu identifico dois pontos de estrutura principal para o Bitcoin no gráfico semanal. O primeiro ponto de estrutura seria essa base de preço que a gente tem aqui dos 33 mil dólares. E a segunda base de preço que eu identifico é essa base de preço aqui dos 48 mil dólares. Tá? Para mim, a gente está nesse range aqui agora. E enquanto não acontecer nenhuma movimentação forte para romper esse range que a gente está passando aqui, nessa região entre os 47 e 33 mil dólares, a gente não vai ter uma valorização tão forte do Bitcoin. E daí a gente pode ver o Bitcoin passando por um período de acumulação de preço mais elevado. Porém, quais são os dois insights que eu tiro desses pontos de estrutura? O primeiro é que, se o preço do Bitcoin ele vier a romper essas estruturas anteriores, principalmente essa estrutura aqui, a gente pode ter uma correção mais agressiva no preço do Bitcoin, tá ligado? Principalmente se ele romper essa estrutura anterior aqui, ó, dos 28 mil dólares. A gente pode ter uma queda muito grave do Bitcoin ou uma acumulação abaixo dessa região. A gente pode ver ele derretendo e acumulando nessa região aqui abaixo dos 30 mil dólares. Mas eu não acho que isso pode acontecer por agora, a não ser que a gente tenha alguma notícia externa do mercado que venha influenciar muito negativamente o preço do Bitcoin. Mas, de fato, o movimento mais plausível que eu enxergo para o Bitcoin é que ele forme mais estruturas de alta para voltar a se valorizar. Primeiro, eu vou colocar aqui no gráfico de um dia para mostrar para vocês essa estrutura interna aqui do preço. Acho que a gente tem os dois principais pontos de estrutura que eu tinha marcado, que era esse e esse. E dentro desses dois pontos de estrutura, nesse range, a gente tem esse ponto de estrutura, a gente tem esse ponto de estrutura, a gente tem esse ponto de estrutura. E ó, para quem não entende de estrutura de mercado, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição onde eu explico o que são estruturas de mercado para que vocês entendam melhor essa análise. Então, depois dá uma olhada no link da descrição que vai estar o vídeo lá. Mas enfim, né, voltando aqui para o preço do Bitcoin, no gráfico diário, eu acredito de fato que a gente possa ter uma acumulação nessa região aqui, para depois o preço ser mandado lá para cima, rompendo essa estrutura anterior. E se a gente romper essa estrutura anterior, a gente vai ver uma valorização muito expressiva do Bitcoin. Isso é uma análise, obviamente, longo prazo, porque eu estou fazendo no gráfico de um dia, mas eu vou colocar no gráfico de 4 horas aqui para mostrar uma análise de mais de curto prazo para vocês. Olhando no gráfico de 4 horas, a gente está passando por um processo de acumulação também no Bitcoin. E dentro dessa acumulação, a gente tem os pontos de estrutura. Então, se fosse para abrir uma operação aqui,
o que eu não faria nesse momento, mas se fosse para abrir uma operação aqui, eu iria marcar dois pontos principais de estrutura nesse range aqui. O primeiro ponto de estrutura seria nessa região aqui, dos 37.700 dólares. E o segundo ponto de estrutura importante é essa região aqui dos 40 mil dólares. O preço do Bitcoin, ele rompendo os 40 mil dólares, a gente pode ver uma valorização, uma formação maior de estrutura de alta. E assim, o preço do Bitcoin fazendo uma movimentação nesse sentido aqui, ó, uma estrutura de alta, formando uma espécie de pivô, a gente poderia ver o Bitcoin ele rompendo todas as estruturas aqui anteriores que formaram essa queda, fazendo um movimento mais saudável de alta e voltando lá para a região dos 48 mil dólares. E como eu falei, aqui na região dos 48 mil dólares é um ponto muito forte de inflexão. Se o preço do Bitcoin ele chegar nessa região, romper, derreter, porque obviamente isso vai acontecer em algum momento, ele vai retrair e formar outro pivô de alta. E isso pode identificar uma movimentação mais forte de mercado para a gente retomar a alta no gráfico, tanto diário quanto no gráfico semanal. E esses são os pontos que eu estou olhando, principalmente aqui no preço do Bitcoin. Nesse momento eu não estou fazendo operação nenhuma no preço do Bitcoin. Estou tranquilo, estou esperando alguma movimentação maior, principalmente se o Bitcoin vier romper essa estrutura aqui dos 40 mil dólares, eu vou me sentir muito confortável em fazer uma compra primeiro. Que se ele formar essa movimentação de alta aqui nos 40 mil dólares e romper, eu vou fazer o quê? Eu vou esperar uma correção do ativo para recomprar nessa retração, para pegar o próximo movimento de expansão de preço. Mas no momento eu não estou fazendo nada, inclusive vou até mostrar aqui para vocês. Cadê Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin? Vamos lá, Bitcoin. Aqui no gráfico que eu uso para operar o Bitcoin, eu tinha feito as negociações na última semana, mas nesse período aqui eu não tô abrindo nada, tá ligado? Eu não tô abrindo nada nessa região inteira, eu não fiz nenhuma operação, mas eu já tenho marcado aqueles pontos de inflexão que eu tinha mostrado para vocês, esse ponto de 40 mil dólares aqui, até porque, como eu falei para vocês, eu tô muito otimista com esse ponto, eu espero que esse ponto ele seja rompido, porque caso for, se o Bitcoin fizer um movimento de alta para quebrar essa estrutura anterior aqui, eu vou ficar tranquilo, esperar o Bitcoin fazer uma correção novamente para comprar essa correção e surfar o movimento de expansão do mercado, que seria mais ou menos isso aqui, tá ligado? Mas vamos esperar o preço se desenrolar. Hoje, né, sexta-feira, são 6h49 da manhã, o preço do Bitcoin está caindo quase 2% aqui. Não acredito que ele vai vir fazer essa alta hoje. Porém, vamos ver o que vai acontecer no final de semana, né? E os finais de semana, como os mercados internacionais eles estão fechados, a gente pode ver, de fato, uma acumulação maior aqui no preço do Bitcoin, tá ligado? Não um movimento muito brusco, a não ser que aconteça alguma notícia importante que vai influenciar o mercado, tá ligado? Mas enfim, esse foi o Hack News de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, velho, curta esse vídeo, tá ligado? Deixa o teu joinha. Se não for inscrito no canal, se inscreve para fortalecer e deixa um comentário do que tu tá achando de tudo que tá acontecendo. Eu acho que o preço do Bitcoin de fato vai se valorizar nessas próximas semanas. O que é que tu tá achando dessas incertezas globais que estão rolando aí ao redor do mundo? Deixa aqui no comentário que eu vou querer saber e até o próximo vídeo, galerinha. Falou!